Mas tudo bem. Bom dia, gente. Então vamos começar o quiz dessa manhã. Estou aqui tentando espelhar o quiz para variar. Tá? Espera aí que vai dar tudo certo. Aqui. Compartilhar com todos aqui. É esse mesmo? Deixa eu ver. É esse mesmo. Todos estão visualizando. Além da minha cutis maravilhosa, todos estão visualizando o slide. Então, o quiz dessa manhã será sobre a aula de domingo passado, que foi Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que foi até o capítulo 2, versículo 5. O senhorio de Cristo no ministério de Paulo. Então, vamos iniciar o nosso quiz. Vamos lá, valendo um galardão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dentre as evidências do senhorio de Cristo no ministério de Paulo, em qual ele apresenta um aparente paradoxo. A. Sacrifício e prosperidade financeira. B. Alegria e sofrimento. C. Amor e justiça. Ou D. Legalismo e liberdade. Qual é a alternativa correta aí? Sacrifício e prosperidade, alegria e sofrimento, amor e justiça ou legalismo e liberdade? Essa foi difícil, hein, Lu? Vamos lá. Então vamos dar sequência. Vamos ver qual a alternativa certa aí. A alternativa certa seria alegria e sofrimento. Todo mundo acertou, Bruno? Todo mundo acertou? Vamos para a questão número 2. Ao aplicar o termo ministro para descrever sua tarefa, Paulo utiliza a palavra diáconos no grego, que significa A. Servo, B. Líder, C. Pastor ou D. Administrador. Diáconos. Quantos diáconos temos aí neste momento na sala de aula? A. Servo, B. Líder, C. Pastor ou D. Administrador? Vamos lá. A. Alternativa certa. A. Servo. Vamos para a terceira questão. Paulo, ao apresentar plenamente a palavra de Deus no ministério pastoral, A. Pregou, legislando e disciplinando. B. Proclamou, advertindo e ensinando. C. Governou, ordenando e decidindo. Ou D. Anunciou, evangelizando e batizando. O professor Luciano fez umas questões mais complicadas que as que eu costumo fazer. Ele fez mesmo. Mas é bom, que aí mostra mesmo que o pessoal prestou atenção ou não na aula. E essa vale uns 10 galardões aí. Nossa, essa aí tá bem difícil, mano. Não tá. Tá sim. Tem pouco. Não vou nem responder. Arrisca, Bruno, Vou arrisca. errar. A Bruna falou que não vai nem responder, que vai errar. Já ia responder errado. Vamos lá? Tá difícil, mas o pessoal tá indo bem nessa. Tá. Você viu? É sinal que o pessoal prestou atenção na aula, Lu. Pessoal bom aluno, todo bom aluno. Exatamente. Pode ir. Vamos então para a alternativa certa.
Alternativa B. Proclamou advertindo e ensinando. Muitos acho que ficaram em dúvida sobre a B ou a D, né? Então, anunciou evangelizando e batizando, mas não, Paulo ele proclamava, advertia e ensinava. Vamos para a questão número 4. Sobre o ministério que esteve oculto, pode-se dizer que, alternativa A, pertence somente aos evangélicos, somente nós evangélicos temos o direito de participar desse ministério. B, pertence somente aos judeus. C, está disponível a todos e todas. Ou D, pertence somente aos batistas. Aquele batista de carteirinha, denominado batista. Sobre o ministério que esteve oculto, pode-se dizer: A, pertence somente aos evangélicos. B, pertence somente aos judeus. C, está disponível a todos e todas. Ou D, pertence somente aos batistas. Pode... Peraí, calma. Ninguém respondeu ainda. Tá? Já, pode ir. Pode ir? Então pertence somente aos batistas, é isso? Alternativa C, está disponível a todos, todas. O evangelho é disponível a judeus, gentios, é aberto, né? Não é restrito. É visto de forma comunitária. Então vamos para a quinta questão. Sobre a união de Paulo com as pessoas da igreja de Colossa, ou Colossos, pode-se afirmar que A, dependia da presença física de Paulo. B, só era possível pelo esforço em estarem juntos. C, não era real, porque Paulo não estava presencialmente na cidade. Ou D, era espiritual e, portanto, real, mesmo à distância. Sobre a união de Paulo com as pessoas da igreja de Colossa, pode-se afirmar que A, dependia da presença física de Paulo. B, só era possível pelo esforço em estarem juntos. C, não era real porque Paulo não estava presencialmente na cidade. Ou D, era espiritual e, portanto, real, mesmo à distância. Qual que é a alternativa correta aí? Vamos lá? Espera aí um pouco. Você não viu. A Bruna tá me Você quer me pôr brecando, a eu tô dedinho rápido. Vai, toma água e vai. Hoje eu tô rápido no gatilho, acho que hoje a aula vai ser rápida. Uhum. Vamos lá, alternativa certa. Alternativa D, era espiritual e, portanto, real, mesmo à distância. Espero que tenha tido um bom número de pessoas que acertaram aí. Um bom número de pessoas que agregaram mais pedrinhas para o galardão, né, Lu? Isso aí. A Dida falou que o Mourinho é rápido no teclado, o Mourinho era bom para jogar passo ou repassa, né? Que ele dá torta na cara, o Mourinho era bom para jogar. Não, Lu, você não viu que o seu computador esses dias aí começou a mexer sozinho, andar aí? Acho que esse PPT saiu do seu computador aí. É remoto, Mourinho. É remoto. Então vamos espelhar agora a nossa aula de hoje. Ô, Sueli, eu tenho que continuar com a câmera ligada? Tô com vergonha hoje. Sim, né? Pelo menos o professor tem que ficar com a câmera ligada, né? Ah, obrigado. Você tá fazendo careta pra câmera, por isso você não quer aparecer? Eu acho que é. Peraí, deixa eu já espelhar aqui. E cuidado com que o Mourinho é hacker, ele pode alterar os slides aí à distância, né? Cuidado. É verdade, hein? Uhum. O Mourinho é parceiro daquele Elliot Anderson, né, que é o personagem do Rami Malek naquela série. Malek? É, o do robô?
Não? Essa aí. Ah, eu não vi ainda. Ué. Essa é boa, Bruno. Assiste. Eu vou ver, eu tô acabando o Monk. Adoro o Monk. Esse Monk aí já é antigão, a Bruna gosta. Eu gosto. Espera aí, que eu tô tendo um pouco de A Solange falou que a tua cara é a dificuldade. melhor. Eu faço umas caras pra você. Eu nem percebo. É viu, assim Solange? mesmo, Solange, é a vida, ela é desse jeito. Uhum. Ah, já sei o que tá acontecendo aqui, peraí. Ah, acho que é isso, já deu certo aqui. Agora deixa eu espelhar aqui para vocês. É sempre assim. Vamos lá, que agora vai dar certo. Ó, agora deu certo. Cadê? Todos estão visualizando. Hoje a aula tem como tema Em Cristo, o Senhor. A gente vai aí permear um pouco aí no capítulo 2, versículo 6 a 15. O professor Luciano terminou no versículo 5. Tá? E a Bruna escolheu bem legal essa imagem aí. Acho que simboliza as mãos de Cristo e a liberdade que Cristo nos concedeu, né? Através do sacrifício feito na cruz, né? Pelo perdão dos nossos pecados, pela liberdade que nós temos. Se hoje nós podemos dizer que somos salvos, somos livres, é porque Cristo nos libertou. Amém? Então vamos iniciar aí a nossa aula lendo essa parte aí de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 a 15. Vamos ler então. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aí vocês podem ver que é um texto teoricamente bem complexo, onde Paulo exorta a igreja, tá, sobre algo complexo. Por quê? Porque é de extrema importância, tá, para a igreja de Colosso, assim, ou de Colossa, né, assim como é de extrema importância para nós como igreja de Cristo, tá? Vamos iniciar aqui falando um pouco sobre o versículo 6 ao versículo 8, tá? Onde Paulo inicia uma conversa, tá? Iniciando o versículo 6 e 7, depois logo abaixo vai ter 8, onde Paulo inicia uma conversa com a igreja de Colosso, uma advertência com a igreja de Colosso, tá? Que é muito importante. Aliás, né, eu pude perceber nesses versículos 6, 7 e 8, eu pude
tomar como os versículos de extrema importância, porque eles foram considerados, tá? Ao meu ver, tá? Depois os irmãos, quando nós estivermos no transcorrer da aula, tirem suas conclusões, tá? Os versículos mais importantes, que é onde ele traça uma comparação, tá? Não uma comparação, né? Ele explica sobre faz com que a igreja volte à memória, né? Aquilo que os deu esperança, né? Sobre o caminho de Cristo e o caminho que eles estão tomando, o rumo que eles estão tomando por conta dessas filosofias e desses legalismos, essas coisas que foram criadas pelo mundo e pelos humanos e pela mente humana, a fragilidade da mente humana, tá? Que estava maculando a igreja. Tá? Então, eles estavam tomando um caminho bem diferente do que aquele caminho que foi proposto por Cristo na salvação. Então, vamos lá. Versículos 6 e 7. Tá? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aí a gente vê, eu até coloquei aqui, grifei em vermelho, a palavra receberam, tá? Receberam. Receberam a Jesus Cristo. O que a gente entende por isso? Nós recebemos o quê? Recebemos algo de Jesus? Ou recebemos a Jesus? Porque Jesus Cristo é Senhor, é soberano, né? Será que a gente entende como aquela forma que a gente costuma dizer quando um pastor faz o apelo, né? Gostaria de receber Jesus como único e suficiente Salvador? Será que é esse o contexto que Paulo tá querendo esclarecer para a igreja de Colossos, para iniciar essa conversa, esse aviso, esse alerta? Tá? Vamos trabalhar um pouco nessa questão do receberam. Eu estava lendo o livro que o Lu e eu, a gente toma muitas vezes como base para poder preparar as aulas, tá? Que é aquele livro até que o Lu mencionou uma vez, que é escrito pelo pastor Russell Chet e pelo Mulligan, se eu não me engano, é um outro escritor que, em parceria, eles escreveram, né? Que é o Epístolas da Prisão. Ele está até mostrando aí. Tá? Obrigado, Lu. Valeu por ter mostrado aí. É esse livro aí que o Lu está mostrando. Por sinal, é um livro muito bom mesmo. Tá? Nesse livro, ele fala sobre esse contexto do receberam a Cristo. Eu vou até colocar aqui para vocês. Nessa palavra feia aqui, lembanó, ou lembanó, não sei. Porque essa palavra é uma palavra no grego, que é uma tradução para essa questão do receberam. Tá? O receberam é uma tradução em português. O original desse texto, ele expressa essa palavra, tá? No grego, paralembanó, ou paralembano. Eu não consegui pegar essa pronúncia da forma certa, tá? Se você souber, você até fala, tá? Que o Lu é um pouco mais catedrático do que eu nessa pegada. Mas, enfim, a tradução dela, tá, para o grego, ela toma como princípio tradição. Ou seja, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, ou seja, vocês receberam a tradição de Cristo, receberam a Cristo como uma tradição. O que é uma tradição? É algo que você tem como princípio em que isso não é algo que morre em você. Isso é passado de pai para filho. E assim permeia, e assim vai, e passa de geração em geração. Tá? O que acontece? Eu até coloquei aqui Êxodo 12, 14. Alguém pode abrir Êxodo 12, 14 e ler para mim? Por favor.
tá? Que ele ressalta bem a visão da tradição. Voltando um pouco lá nos primórdios, tá? Em Êxodo, tá? Aonde a gente tende a entender o porquê que Paulo mencionou Jesus Cristo como uma tradição, tá? Alguém pode ler Êxodo 12, 14 para mim? Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão, como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Legal, obrigado, Lu. Obrigado. Aí, tá? É um versículo, tá? Que está naquela passagem da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, onde Deus tirou o povo de Israel e libertou dos egípcios, das mãos do povo egípcio. Tá? E o povo de Israel começou a peregrinação em rumo à Terra Santa, em rumo aquilo que Deus havia preparado para eles, tá? Como nação. Tá? Como nação independente. Tá? E, diante disso, Deus deu esse decreto. Tá? Para que ele deu esse decreto? Como uma tradição ao povo de Israel, para que o povo de Israel cada dia mais lembrasse da forte mão desse Deus que os libertou do cativeiro egípcio e os fez tornar realmente uma nação independente. Tá? E a gente pode ver que até hoje, não só no costume judeu, mas também no costume muçulmano, e muitos costumes religiosos e envolvendo outras religiões históricas, tá? O povo, tá? Ou seja, os adeptos ou o povo, né? Eles tendem a cada vez mais relembrar, tá? Como forma de entendimento, como uma espécie de um exercício, aquilo que originou a religião, que originou a crença deles. Tá? Isso daí acaba sendo passado de pai para filho e acaba sendo exercitado a ponto de se tornar uma real verdade na vida daquelas pessoas que estão exercitando. Ou seja, esse Deus, quando libertou os judeus, decretou que os judeus lembrassem, tá? Da forte influência dele, de pai para filho. Eu já cheguei a explicar isso uma vez em algumas aulas. Aquele mesmo versículo que muitas vezes as pessoas leem, que já é um versículo já um pouco conhecido, né? Que ensina os teus filhos no caminho do Senhor, e ele jamais se desviará dele. Tá? Que é o quê? Lembrar os teus filhos desse Deus, desse Senhor maravilhoso, que cuida de nós. Então, quando a gente fala de tradição, lá naquela época, tá? Era um conceito muito forte, porque não envolvia só uma pessoa ou outra. Envolvia algo comunitário, envolvia uma comunidade. E cada vez mais, quando você envolve uma massa e quando você faz com que uma massa entenda aquilo que foi feito e realmente absorva e passe para os seus filhos e os filhos para os seus netos, aquilo passa a ser uma verdade, passa a estar cravado em nossas mentes, em nosso coração, e muitas vezes a gente passa a viver aquilo de uma forma única. Ou seja, o que eu estou querendo que vocês entendam é o quê? Que Paulo colocou a Cristo, tá, como a única verdade. O caminho, a verdade e a vida, como a gente vê lá em João 14,6, e que ele tem que ser levado de pai para filho, ele tem que ser passado de pai para filho. A igreja tende a subsistir dessa forma. E da mesma forma,
pegando aqui no versículo 8, ele fez uma comparação com as filosofias vãs e enganosas, tá? Que também, se a igreja não tomasse cuidado, ela ia acabar passando uma mentira, tá? De pai para filho. Não sei se vocês estão me entendendo. Quando a gente pensa, e quando a gente enxerga, e quando a gente vive algo, a gente pode estar vivendo ou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, que está no versículo 6 e 7, ou a gente pode estar vivendo filosofias vãs e enganosas, aqui como no versículo 8 que eu vou ler para vocês. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, tá? Então, ele está tecendo realmente um comparativo, tá? De Cristo, que é a tradição correta, que é o caminho correto, que é aquele caminho que leva a Deus, tá? Com aquele caminho que eles estavam começando a percorrer, que era cheio de mácula. Mácula pelo quê? Pelas filosofias vãs e enganosas, por tradições humanas, por aquilo que as pessoas criam e tinham uma concepção e que era uma concepção errada. Entendeu? E a igreja, teoricamente, estava se iniciando, né? Se iniciando. Já estava há um tempo, mas se fizermos uma comparação com o que somos hoje, a igreja primitiva estava se iniciando. E como é que ela ia se iniciar? Ela ia se iniciar com o Jesus como a única verdade, como uma tradição a ser passada de pai para filho, a ser vivida e vivenciada, ou como uma filosofia, ou baseados em filosofias e mentiras criadas pelos humanos. Entendeu? E diante disso, é importante que a gente entenda, até voltando um pouco às aulas que a gente teve anteriormente, o contexto da igreja de Colossos, ou da cidade de Colosso, ou Colossa, né? Esse contexto estava voltado por uma questão de que aquilo que Paulo, que aquilo que eles haviam recebido de Epáfras, tá? que havia recebido de Paulo, estava sendo maculado. Entendeu? E poderia ser levado de pai para filho. Isso daí é bem terrível. Então, a partir do versículo 9, tá? No versículo 9, ele diz, tá? E ele coloca assim firmemente diante dessas filosofias vãs e enganosas, diante de uma crença que muitos da igreja estavam tendo, o poderio de Cristo. Tá? Vamos pegar aqui no versículo 9, tá? E no versículo 10, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude. É interessante a gente voltar a essa questão do gnosticismo, dessas filosofias que permeavam a igreja aí, que depois o montante dessas filosofias criaram base para o gnosticismo, tá? E que havia uma questão envolvendo essa plenitude, que diz aí no versículo 9, no versículo 10, que muitos estavam começando a crer, estavam começando a praticar, tá? Sobre uma questão do misticismo, que é uma das filosofias que criaram a filosofia gnóstica, tá? Onde existiam, tá? Eu já até falei lá no início, existiam os chamados íons, tá? Olha só como é que o negócio estava funcionando aqui. Que eram seres evoluídos, tá? Que tinham uma parte de Deus,
eu pesquisei um pouco mais sobre isso daí, mas fiquem tranquilos, eu não pesquisei no Wikipedia. Wikipedia não tem veracidade nenhuma, né? Que eram seres evoluídos, tá? Que agiam como mediadores entre Deus e os homens. E onde eles agiam? Eles agiam, para a palavra em grego pleroma, na plenitude. O que é a plenitude? A plenitude era entendido naquela época, diante dessa filosofia, tá? Que muitos estavam começando a abraçar, que era o espaço espiritual intermediário, olha isso, entre Deus, entre o homem e Deus. E nessa plenitude residiam esses seres evoluídos, e quanto mais você adorava esses seres evoluídos, mais parecido com esses seres você ficava e mais próximo de Deus você chegava. Olha só essa loucura. Agora eles perguntam uma coisa. Isso daí, a gente pode até pensar que é uma loucura, mas até hoje, isso daí foi maculado e até hoje tem gente que crê nisso, tá? Aí a gente tem, tá? Não tô... A gente tem algumas vertentes do catolicismo, que é a questão dos santos. Claro, existe sim uma questão histórica nisso, tá? Mas também existe um punhado de filosofia gnóstica sobre essa adoração aos santos. Entendeu? Da mesma forma que existia esse punhado gnóstico da adoração aos deuses do Olimpo, da adoração aos deuses romanos, da adoração aos falsos deuses, né? E também, gente, puxando não só jogando a bomba para cima das outras religiões, tá? Mas também jogando a bomba para cima da gente em termos práticos, sobre aquele irmão que pede oração para o outro porque tem oração mais forte, não é? Claro, não pensa que são os íons, né? Mas isso daí é uma influência. E esse tipo de influência, ela tende a cada vez mais a macular, tá? O povo, porque é interessante porque o povo, diante das situações complexas da vida, porque a vida não é complexa de agora, né? É desde aquela época, né? Os problemas que permeiam a sociedade influenciam muito na maneira como as pessoas creem, se a gente pensar e raciocinar nas coisas. A maneira como as pessoas creem, as maneiras como as pessoas enxergam, e isso muitas vezes faz com que a pessoa se torne cega para a verdade que está exposta e explícita diante de nós. Meu, naquela época que a igreja de Colosso estava situada, nós tínhamos os filósofos, estavam começando a existir as polis, ou seja, a sociedade, e eles estavam começando a criar certos conceitos para tentar entender o mundo. E esses conceitos estavam cada vez mais sendo desenvolvidos, e Cristo, que é o conceito principal e a única verdade, se não tomasse cuidado, poderia ser jogado de escanteio. E é isso que acontece muitas vezes hoje na nossa igreja. Na nossa igreja, eu digo assim, na igreja contemporânea, tá? Onde muitos conceitos, diante de determinadas situações da nossa vida, são criados por nós, tá? E acabam até tampando em nosso coração o conceito primordial, que é o conceito da palavra, né? Que é o conceito de Jesus Cristo na nossa vida, tá? Então, assim, o irmão do seu lado não tem oração maior que você, maior que a sua, ou melhor que a sua. Por quê? Porque aqui, ó, como diz no versículo 9, tá? Versículo 10, tá? E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Oi, Ana. Oi, Rodrigo. Você falando
esse monte de esses assuntos assim, eu fiquei muito preocupada, porque a gente não vê o texto mesmo dessa maneira como você colocou a questão da tradição, né? E depois você foi desenvolvendo e eu fiquei até assustada, porque é uma coisa muito mais séria, mais profunda do que a gente só bater o olho. Se a gente nunca tivesse visto essa aula, muito provavelmente quando eu vi a questão do receberam a Cristo, eu ia remeter, sim, àquele momento que você levanta a mão lá na igreja, que você diz que se converteu. Exato. Isso daí realmente é algo que passa pela nossa cabeça quando você não tem um estudo mais profundo do texto. E eu me lembrei das muitas vezes em que a gente coloca a doutrina batista como um ensino na igreja. Uhum. Como é importante. A gente não está aqui idolatrando a doutrina batista, que a igreja batista não é a única certa, né? Não é Sim. isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer como é importante você ter conhecimento daquilo que você crê, da doutrina da sua igreja. Exato. Porque para entrar um monte de besteira no meio é um pulinho. Exato. E a gente vai deixando essas coisas que a gente chama de tradição de lado. Muitas vezes a gente até justifica, coisa de homem, não é importante. Não, muito pelo contrário. Eu lembro muito do pastor Genivaldo, quando até eu e minha prima Tânia, a gente questionava um pouco isso, e ele falava assim, é preciso manter a pureza doutrinária, porque senão você é contaminado. Então, você precisa, sim, ter associação batista, apesar da gente saber que mesmo essas instituições se corrompem, né? Sim, claro. E se corrompem em outros fatores, o que é conveniente para eles, mas a doutrina não pode mudar, não deve mudar, né? Como é Exatamente. importante a igreja ter essa consciência de que Sim. você precisa, sim, manter a tradição daquilo que pode ser passado de pai para filho, né? Realmente a doutrina da igreja. Nós precisamos Exatamente. sempre observar isso. Sim, sim, com certeza, Ana. E assim, o que é muito importante, como eu citei lá no início da aula, é que essa doutrina ela é passada. A gente recebeu isso não dos que nos antecederam e vamos passar para aqueles que virão, entendeu? E ela tem que ser a pura, ela tem que ser a doutrina correta, baseada na palavra. Porque a gente pode mesmo passar aquilo que macula a nossa igreja para os nossos filhos. E assim ser passado uma mentira, não uma verdade. É assim que funciona. E foi bem pensado o que você falou, Ana, porque assim, eu estava até conversando uma vez com a Cleide, quando a Cleide me chamou e chamou a Bruna para a gente fazer parte do corpo diaconal, chupando sorvete na Chups, a gente conversou sobre isso. E determinadas cerimônias, né, determinadas ações que a gente tem dentro da igreja são extremamente essenciais e devem ser bem explicadas para aqueles que estão chegando, para que eles entendam não só a questão do cerimonialismo voltado para isso, mas da essência que isso daí traz. Por exemplo, o batismo, a ceia. Gente, a ceia não é só você tomar o cálice de vinho ou suco de uva ou você comer o pão. A ceia significa, meu, que você está unido com o seu irmão e ambos estão em Cristo. Entendeu? A ceia significa que você não está sozinho. É muito mais profundo do que só aquela prática que a gente faz. Mas as pessoas têm que entender, e isso a gente tem que passar. Entendeu? Quando as pessoas entenderem que o que a gente faz muitas vezes é muito mais profundo do que aquilo que eles só estão vendo, do que um simples exercício, eles vão ter uma noção de que aquilo é importante e vão tomar isso para suas vidas.
Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo. E a mesma forma, Paulo está fazendo com que a igreja entenda que Cristo é mais importante do que a coisa mais importante no mundo para eles. E que Cristo é vivo e deu a sua vida. Entendeu? Um alto preço foi pago. Então, qualquer um que venha falar sobre práticas ou sobre filosofias, se não estiver de acordo com aquilo que está sendo pregado na palavra, aquilo que Cristo apresenta, se não estiver exaltando o nome de Cristo, é errado. Interessante aqui no versículo 9, que Paulo fala assim, que Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando a gente fala aqui do pleroma, da plenitude desse espaço espiritual, que eu até citei, onde os íons, que são esses seres evoluídos, permeavam diante da crença gnóstica, tá? Da crença filosófica, que Paulo está falando é que, assim, não tem necessidade de mediador. Jesus, por ser o único caminho, a verdade e a vida, ele é a plenitude. E ele ocupa todo o espaço. Tá? Você não precisa mais fazer nada. Você não precisa mais. Você não tem necessidade de crer nesses seres evoluídos. Jesus já fez tudo. Entendeu? Jesus já fez tudo. E nós, por estarmos aqui, por exemplo, no versículo 10, estarmos nele, que é a autoridade, nós já temos essa plenitude. Nós podemos nos considerar, tá, seres evoluídos por estarmos inseridos com Cristo. Entendeu? Quando Cristo fala, lá em João 14,16, que eu citei no slide anterior, que ele é o único caminho, a verdade e a vida, significa isso. Ele é o caminho. Ele é esse pleroma, ele é essa plenitude. E é uma verdade que tem que ser dita. E ele é o caminho que leva à vida. Entendeu? E a vida, muitas vezes, que a gente. Isso daí eu já estou filosofando, tá? Olha, eu já estou falando por mim. A vida não é só aquele meio que você. Não é onde você chega, é aquilo que você vive, é o transcorrer. Então, viva Cristo. Viva Cristo. Aí Paulo já entra aqui no Jesus habita toda a plenitude. Eu falo e eu adianto que eu vou colocar. Aí, qualquer dia eu vou conseguir conciliar o que eu coloco aqui com aquilo que eu falo. Aí no versículo 11, 12, diz assim: neles vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. 11 e 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Que o ressuscitou dentre os mortos, desculpa. O poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tá? Aqui, Paulo fala, ele explica e ele executa e faz com que a igreja entenda e compreenda novamente como ela se inseriu nesse contexto de estar, tá? Como diz aqui no versículo 10, estar em Cristo, habitar em Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Entendeu? E eles colocam aí a questão da circuncisão, tá? Eu já falei um pouco sobre circuncisão, acho que foi não na aula anterior, mas eu acho que foi, não sei se foi Filipenses, né? Que até a Jaque perguntou o que era circuncisão, tal. A circuncisão é até interessante a gente relembrar, tá? Para aqueles que não pegaram essa aula ou para aqueles que não sabem. Tá? A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o homem
tá? No Antigo Testamento. A partir do momento que a criança nascia, no 8º dia, homem, tá? Criança, homem, menininho. No 8º dia de seu nascimento, ele era circuncidado. O que era a circuncisão? É a retirada do prepúcio do órgão genital masculino. Tá? Eles tiravam a pontinha do órgão genital e isso daí era considerado um sinal de aliança, de inclusão da criança, né, no povo judaico. A Bruna tá até rindo aí. A pontinha. Copiosamente, tá? De verdade, Rodrigo, só explica, é só da pele, não é a pontinha do órgão genital, não, é só da Exato, pele. é só a pele. Eu até fiz a cara de dor aqui quando você falou a pontinha do órgão genital, eu fiz a dor aqui. cirurgia da fimose, pronto. Isso, é só a pele. Isso, a cirurgia da fimose. Ainda bem que o Pedro não fez isso. Eu fiz depois de grande, dói. Enfim, mas isso daí era um sinal de que a criança já estava inclusa, tá? No povo judeu, no povo do pacto, da aliança de Deus com Abraão. Entendeu? Era um sinal, a circuncisão era um sinal de que ele já fazia parte do povo de Israel, né? E aqui Paulo ele faz essa, não sei se é uma analogia, essa comparação, né? Que nós fomos circuncidados não com uma circuncisão, no versículo 11, feitas por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. O interessante é que é o seguinte, traçando uma comparação, tirava-se um pouco da carne, né, um pouco da pessoa, para que ela, no Antigo Testamento, fizesse parte desse pacto da aliança de Deus com o povo de Israel. Tá? Mas essa nova circuncisão, que é a circuncisão feita por Cristo, tá? Ela é muito mais profunda. Tá? Porque uma circuncisão é uma alegoria de uma circuncisão, que é a forma que Paulo utilizou para que as pessoas entendessem essa questão, porque era um tema bem forte para a época e estava permeando a igreja, que essa circuncisão feita por Cristo, ela envolvia não só a inclusão da pessoa no corpo de Cristo, mas a mudança estrutural dela, de caráter dela. Aonde, quando você aceitava a Cristo como seu único suficiente Salvador, tá? Você passava a receber o Espírito Santo e você abria a mão, tá? Você abria a mão de si mesmo, você estava começando a abrir mão do querer da sua carne, da sua própria vontade, para cada vez mais absorver a vontade de Cristo, se encher do Espírito Santo. E isso daí não muda, não só muda o seu contexto, mas muda a sua pessoa. Então, a circuncisão de que Cristo estava te dando era muito mais forte do que aquela feita na aliança com Deus. Ou seja, não era necessário você se circuncidar e crer em Cristo. Só bastava crer em Cristo, porque você já estava passando por um processo de mudança. Tá? Oi. Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia. Vai rir da minha cara, né, Ana? Sempre eu, né, Rodrigo? Você vai rir da minha cara, né? Você vai rir da minha cara. Você está falando da questão da circuncisão. Eu achei muito legal, porque a circuncisão ela era necessária para você fazer parte de um povo geograficamente falando, espiritualmente também, porque era passado as tradições. Sim. Mas a partir do momento que você se convertia, por exemplo, ao judaísmo, você fazia circuncisão, isso te caracterizava, sim, te dava uma nacionalidade.
né? Você fazia parte Verdade. daquele povo. Como é difícil para o judeu, depois de Jesus, entender que tudo isso tinha a ver com comunhão entre Deus e o homem. Não é mesmo? Não era questão geográfica, não era questão de país Israel, não era nada disso, não era povo judeu. Era Deus fazendo uma aliança com o homem, mas as pessoas não entendem. Aí, quando veio Jesus, se cumpriu o propósito de se chamar um povo separado, em Jesus, esse propósito já caiu. Você separou o judeu para quê? Para que Deus escolheu o povo? Para vir o Messias. Veio o Messias, não tem mais necessidade de ter judeu. Mas o povo queria continuar se tornando judeu para fazer parte do povo de Deus. Exatamente. Isso parece que é uma necessidade do homem, né? Querer fazer alguma coisa para se sentir parte daquilo. Exato. Fala, circuncisão não é nada disso. O que Jesus está fazendo, ele está ligando novamente Deus ao homem. E as pessoas não, elas querem circuncidar, elas querem de novo fazer o ritual. E é muito interessante como a gente tem isso até hoje no nosso coração, né? Elas têm que fazer algo para fazer parte daquilo. Quando Exatamente. Deus fala, eu já fiz tudo, vocês já estão ligados em mim, não precisa mais desse ritual específico. Sim. Então, é difícil mesmo as pessoas compreenderem isso. Exato. O ser humano sempre quer algo palpável, né? Sempre quer ter algum rito, sempre quer... parece que tem essa necessidade toda. Ou seja, no vulgarmente falando, procurar pelo em ovo, né? A gente vê isso, Rodrigo, no batismo. O batismo, ele é um ato extremamente importante para você confessar sua fé pública e mostrar sua crença em Cristo. Sim. Mas as pessoas veem o batismo como algo que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida já foi o Espírito Santo que você recebeu. Exato. O batismo é um cumprimento, mas aí as pessoas vão batizar e ficam, mas depois que eu batizar, isso vai mudar? Isso vai... Não é? Porque a gente tem essa ideia mesmo, é muito interessante. E assim, o ser humano é imediatista, né? Ele não entende que é o processo que Deus faz na vida dele. Ele já quer entender como se fosse mudar de uma hora para outra, né? Aí começam as neuras, né? Poxa, mas eu me batizei, poxa, e eu continuo igual. Mas aí que entra o mágico, caminhar. Né? Exato, exatamente. É o caminhar mesmo. É o caminhar, exatamente. Fala, Mourinha. Tava até discutindo um pouco aqui, Capri. A gente tá lendo aqui e fala, pô, a gente tá pegando até pelo momento aqui que se fala, né, que é um legalismo, né, sobre a palavra, né? A discussão maior, eu acho que é o que o homem cansou naquele tempo. O homem estava cansado ali das leis. Ele queria outras coisas. A gente até discutiu um pouquinho ontem ali com o Gil, né, quando a gente estava discutindo sobre pela graça, né, pelo Espírito, né, do que pelas leis, né? O homem acho que começou a buscar as coisas ali porque ele estava perdido, né? Os sumos sacerdotes, os fariseus, ali não estavam conseguindo passar, né, o que realmente era buscar a Deus, né? Tanto que Deus falou, eu vou dar meu filho aqui para ter uma nova aliança, né, com o povo, né? E eu acho ali que quando chegou esse momento daquele povo ali com aquelas filosofias da época, eles se perderam, né? E vamos dizer ali que demorou muito tempo, né, para aquelas igrejas, aqueles povos ali, começarem a entender que Cristo era a única salvação, era a única graça que tinha como caminho até Deus, né? Até um pouco da discussão que eu estava tendo no Capri aqui, é que o povo estava perdido, eles estavam buscando outras coisas. Eles já não buscavam mais o que era de Deus, né? O que era da palavra, né? O que estava escrito na Escritura. Eles se perderam, né? Eles estavam buscando, você falou, outros deuses, outras filosofias de vida, né? Para chegar até Deus, coisas que não estavam nem escrito na palavra. Né? Então é um pouquinho mais disso que a gente está, que é a discussão aqui, né? Desse comportamento, né? Da plenitude da divindade, né? Então, um pouquinho disso, né? Falando, ó, pessoal,
A lei está aqui para ser obedecida, mas Cristo é que está aqui para chegar até Deus. É a verdade, a vida, né? Sim. É até que Paulo colocou lá em Colossenses, lá de 15 a 19, que manifesta um pouco a revelação progressiva de Deus. E que fala assim, que Cristo é a imagem perfeita de Deus. Quem vê Cristo, vê Deus. Entendeu? É Deus se manifestando em amor ao seu povo, ao ser humano. Entendeu? E isso realmente, Moni, eles estavam tendo dificuldade para entender. Que tudo aquilo que havia sido pregado desde o início, desde quando começou a salvação da humanidade, que a salvação começou lá em Gênesis, tá? Já tinha se concretizado em Cristo. E a igreja já estava vivendo o amor de Deus. Já estava vivendo a revelação completa de Deus. Entendeu? E é isso aí. É isso mesmo que você falou. Eles estavam perdidos. E precisava, sim, de um rumo. E é isso que Paulo está fazendo com a igreja. Olha lá, vocês estão desviando do caminho aí, ó. Tá rolando uma dificuldade aí em ritos e práticas e filosofias que não condizem com a integralidade de Cristo na vida de vocês. Entendeu? É isso mesmo, Moninha. Você está certíssimo. Aí no versículo 12, Paulo explica, tá? De uma forma bem bacana, como a igreja, tá? Como Cristo fez, tá? Para que a igreja fosse salva, teoricamente, né? Que ele fala assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós, tá? É como se nós tivéssemos morrido, é uma alegoria que ele faz com Cristo, morreu o velho homem, sacrificou o velho homem, sacrificou o eu, a minha vontade foi sacrificada. E ressuscitou, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, um novo homem, uma nova criatura. Quando a gente diz uma nova criatura, é uma criatura que está passando por um processo de transformação chamada santificação, tá? Que só vai se concretizar na glória, tá? Mas é um processo em que o Espírito Santo está habitando em nós e envolve cada vez mais o eliminar aquilo que nos dá prazer e que são atitudes e pensamentos e falas de formas egoístas e nos transforma cada vez mais a uma maturidade para nos parecermos cada vez mais com aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo. E aquilo até que eu falei para a Ana, é um processo. Não adianta você crer em Cristo, se converter e achar que no dia seguinte você já vai estar... o santo, o cara a pessoa que não faz mais nada, que não é... esse processo vai envolver você tropeçar, você pedir perdão, Jesus vai te perdoar, vai te voltar para o caminho, porque Jesus é maravilhoso. Deus, aquilo que eu falei até para o Morinho, ele se manifestou em amor através de Cristo. Oi. Luciano. Fala, Lux. Não, na verdade, é interessante o que o Rodrigo falou com relação a essa questão da santificação, né, desse processo, mas me chama a atenção que, independentemente do que acontecer nesse processo, o resultado já está garantido, porque o apóstolo Paulo diz aqui que nós já fomos sepultados e que nós já fomos ressuscitados mediante a fé. Então, os tempos verbais aqui no passado, de já sermos ressuscitados, não é que a gente já ressuscitou do ponto de vista, já estou com o corpo transformado, mas que é algo tão certo que está conjugado no passado, que a conjugação verbal é do passado. Não importa o que aconteça, quantas vezes eu tropece, não importa quantas vezes eu pise na bola, eu já estou ressuscitado em Cristo. Ou seja, o meu destino final,
o meu habitar com Cristo na eternidade já está garantido. Então a gente pode viver sem ficar preso a essas tradições humanas. A gente vai ver na próxima aula com gente dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode, o que não pode. Não precisa disso tudo, porque já está garantido. Não há nada que eu possa, que eu venha fazer, que faça com que eu deixe de ser ressuscitado em Cristo. E não há nada que eu possa fazer para ser ressuscitado em Cristo, porque isso já aconteceu, espiritualmente falando. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado por complementar aí. Então, realmente, é uma questão, não é algo que nós não temos que fazer nada para sermos salvos, porque nós já aceitamos a Cristo, nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Exatamente. E não quer dizer que nós não pequemos, mas nós vamos pecar. Mas Jesus vai nos perdoar, nós voltamos para o caminho e nós somos salvos. A salvação já está garantida. Já está garantida. Exatamente. Aqui a gente... Oi, Ana. Na verdade, a gente tem uma consciência do pecado, mas a gente ainda continua pecando, né? Não é que a gente, assim, você se converteu, você vai continuar vivendo da mesma maneira, é impossível, né? Mas o que salva realmente é essa nossa decisão, não os nossos atos, senão estaríamos todos perdidos, né? Mas é legal porque a transformação acontece porque a consciência vai sendo iluminada, né, pelo Espírito Santo. Exato. Então, eu não preciso fazer nada? Não preciso. Mas aquilo que desagrada a Deus vai me sendo revelado. E automaticamente, por amor a Cristo, eu começo a querer viver de acordo com a vontade de Cristo. Sim. Isso é tão maravilhoso, né, que não pode ser um peso. Isso tem que ser uma alegria, uma razão para a gente ser mais feliz do que éramos quando vivíamos só satisfazendo os desejos da nossa carne. Exatamente. Então, é isso que precisa ser entendido quando as pessoas olham para a gente e acham que a gente é escravo, né? É que a gente fala muito na EBD, eu gosto muito disso, quando a gente lembra que não precisamos fazer nada, porque as nossas obras para Deus é trapo de imundícia. Nada do que a gente faça vai nos levar à salvação. Mas uma vez salvos, nós queremos viver para agradar quem amamos e quem nos amou primeiro, que é Cristo. Isso é fantástico, é transformador. E aí nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós vamos aprendendo, né? Aquilo que no começo a gente achava que agradava a Deus, e a gente sabe que não agrada mais, vai sendo transformado. Isso é o nosso grande presente. Sim, com certeza. E é isso mesmo. Engraçado que o processo de pessoal de salvação é aquilo que você falou. Começa a partir do momento que o Espírito Santo te convence de que aquilo que você está fazendo e praticando e aquilo que você crê não condiz com a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Aí você começa realmente a se tocar de que aquilo que você está fazendo é errado. Aí ele te convence do juízo. Aí que ele te dá a oportunidade de ir pelo caminho certo, que é Jesus. É muito interessante isso daí. Porque nada depende da gente, né? O Espírito Santo é que ele convence, né? Que convence o ser humano. Então é muito importante isso, porque Deus, ele iniciou esse processo de salvação, como eu costumei falar nas aulas anteriores, de restaurar o relacionamento com o ser humano, pessoal com o ser humano, e ele deu o primeiro passo. Ele não precisava dar o primeiro passo, mas ele deu o primeiro passo. É muito importante a gente entender isso e ver como é que é esse tramitar de Deus na nossa vida. Olha só aqui no versículo 13 e versículo 14, o que Deus fez por nós e a situação que nós vivíamos, que
que o povo vivia, que o ser humano vivia antes, tá? Antes de Jesus. Oi. Não. Antes dessa ação salvadora de Deus para com a humanidade através de Jesus Cristo. Olha só, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, estavam separados de Deus, tá? Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui, no versículo 13, Paulo fala que Deus nos vivificou com Cristo, ou seja, voltamos à vida. E aqui, Paulo fala que todas as nossas transgressões foram perdoadas. E qual era? E o que mostrava que o homem transgredia no Antigo Testamento? Qual que era a escrita de dívida dada ao homem? Era simplesmente, tá, a lei. Aqueles que não tiveram oportunidade de estudar essa parte, é importante a gente rever, tá? Que quando Paulo fala aqui no versículo 14, que ele fala assim, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. A lei, ou seja, a lei é muito mais vasta do que só os 10 mandamentos, mas a gente tem um conhecimento popular dos 10 mandamentos que era introduzida a questão da lei, né? Ela serviu, sim, para criar um povo, para criar uma legislação, para que o povo tomasse um rumo no Antigo Testamento, mas também ela não serviu para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Na verdade, a lei serve para mostrar como se fosse uma dívida, um boleto a ser quitado, que a gente está devedor, é como se fosse um aviso do SPC, né? Porque, assim, se a gente for olhar a lei, para o homem se considerado justo, ele deveria cumprir tudo que estava na lei. Tudo que estava na lei. Só que o homem não consegue cumprir tudo que estava na lei. Então, o homem é injusto, é impuro. Né? Tanto é que Jesus ele dá uma bela de uma esclarecida quando ele fala assim, se você pensar em pensamento, você matar uma pessoa, é como se você estivesse matando a pessoa. Então você transgrediu a lei. Ou seja, a lei é um reflexo ela age como um espelho para refletir a nossa natureza humana e dizer o quanto nós somos necessitados do mover de Cristo em nossa vida. Ou seja, ela está para nos convencer de que somos pecadores, de que precisamos dessa salvação. Entendeu? Mas aí Deus mandou Cristo, né? Que aí no versículo 14, ele fala assim, que Cristo cancelou essa lei, e essa lei estava sendo colocada como padrão e parâmetro para a igreja seguir, ou seja, você crê em Cristo e você tem que cumprir a lei, tem que cumprir os mandamentos. Mas não, Jesus já pagou o preço de sangue por nós, e nós não temos essa necessidade de cumprir a lei. Ou seja, Jesus está nos mudando, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, nós estamos adquirindo cada vez mais a maturidade,
E com essa maturidade adquirida, nós passamos a enxergar e a entender que muitas vezes aquilo que nós fazemos, que a nossa carne, que o nosso eu pede, é errado, passamos a não praticar mais, tá? E ao mesmo tempo, nós estamos chegando à estatura de Cristo e complementando, tá? E suprindo tudo isso que a lei, de uma certa forma, pede. Ou seja, a gente está pagando. Jesus já pagou o preço de sangue por isso. Tá? Então, aqui fala que Jesus cancelou a escrita de dívida, no versículo 14. Tá? Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança que nos eram contrárias. Antigamente, tá? Voltando àquela questão de que Paulo está fazendo uma alegoria para que a igreja entenda, tá? Quando uma pessoa devia para outra e não pagava, tá? Era pendurado. Inclusive, quando uma pessoa era crucificada, era colocado também em cima o motivo da crucificação. Então, era considerado tanto uma situação que envolvia uma pena social, quanto uma pena até de morte, um motivo pelo qual a pessoa estava morrendo. O motivo da sua transgressão. E aqui Paulo coloca sobre a questão que essa escrita de dívida aqui, para nós, tá, era um peso, e para nós era contrária, que nós estávamos devendo essa cartinha do SPC aí. Jesus já pregou na cruz. Jesus foi vitorioso. E nós somos vitoriosos com ele. Tá? Agora, sabe o que é interessante aqui, esse último versículo para a gente acabar? Que é o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus na cruz foi uma vitória. Por quê? Porque nós, quando nós estávamos... Deixa eu mudar aqui. Isso, ó, lindo. Quando nós estávamos devedores, nós estávamos afastados de Deus, tá? As hostes demoníacas e o diabo, eles estavam rindo da nossa cara. Nós afastados de Deus, estávamos ao bel prazer do inimigo. Só que Jesus já foi vitorioso. Na cruz, ele triunfou. Por quê? Porque ele nos deu a oportunidade de restaurar o nosso relacionamento com Deus, e o mal, as hostes inimigas de Satanás, ele não tem mais poder sobre nós. Ele não nos escraviza mais. Então, nós já passamos de escravos, isso lá está em Efésios, tá? A gente já falou sobre isso lá em Efésios. De escravos levados pelas hostes do príncipe do ar, né? Como falava lá, levados levados como prisioneiros e despojos, como parte integrante do corpo de Cristo. E agora, de escravos, somos parte do reino. Entendeu? Então, o diabo perdeu. Satanás perdeu. E isso aqui está refletindo no versículo 15, que ele despojou. O que é despojar? Isso daí naquela época, quando você vencia uma batalha e vem contra um povo inimigo, você despojava esses inimigos, você privava os inimigos de suas armas, de suas armaduras, levava embora para si como despojo de guerra, porque isso serviria para mais campanhas, levava os caras como prisioneiros, da mesma, uma forma alegórica igual lá em Efésios, tá? E fazia um desfile de guerra com os prisioneiros, dizendo assim, olha o que nós conseguimos. Então, para uns era vergonha, para outros era a glória. Em Efésios, Paulo faz uma alegoria sobre nós sermos os escravos e o Satanás, o príncipe do ar, que
que desfilava conosco como o triunfante. Mas Jesus mudou todo esse contexto. Mudou todo esse contexto. Nos tirou como despojos de guerra, como escravos, e nos colocou triunfantes. Então ele triunfou, e nós com ele, porque fazemos parte do mesmo corpo, tá? Somos vencedores também com Cristo. É muito interessante. Então, Paulo, a gente arrematando essa parte que nós estudamos, Paulo inicia dando um aviso, tá, sobre o caminho que a igreja estava seguindo, tá, que era um caminho que poderia ser levado de pai para filho como uma tradição errada, uma mentira, tá? Colocou a Cristo como o único e suficiente Salvador mesmo, eliminou a necessidade deles estarem praticando, tendo determinadas práticas litúrgicas ou compreendendo determinadas filosofias errôneas, tá? E colocou a igreja unicamente em seu prumo, né? Como Cristo, o verdadeiro Senhor, o único, tá? E o único necessário, o único bem necessário. Entendeu? Então, o que Paulo quer é que a igreja entenda que muitas coisas que estão sendo praticadas à toa e estão, de uma forma, mudando o curso correto que Jesus havia instituído, tá? E que eles haviam recebido através do Evangelho, indo para outros lugares, para outros caminhos. Tá? Isso estava maculando a igreja. Então, Paulo deu esse aviso. Então, isso daí serve para nós também. Qualquer prática, qualquer coisa que a gente que consista em complementar aquilo que Jesus fez, é errado. Tá? É contra a doutrina da palavra, é contra a doutrina cristã. Porque Cristo, ele já é tudo. Ele já complementa tudo. Tá? Então, eu deixo aqui eu termino essa aula de hoje. Eu sempre coloco essas animações, a Bruna me ajuda aqui. Jesus é o único caminho que te guiará até Deus. Realmente, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o nosso tudo. O importante é absorvermos cada vez mais a doutrina, entendermos a doutrina cristã, conhecermos e buscarmos cada vez mais a palavra, tá? E procurarmos cada vez mais nos esforçar e passar, né? Viver, né? Esforçar não, viver, compreender, tá? Que essa palavra é importante e que a igreja vai subsistir, porque é a igreja de Cristo. Amém? Alguém tem alguma coisa para complementar aí? Ninguém? Então, eu não sei se é importante, se é interessante. Vamos orar para terminar. E o Lu, se quiser também parar de gravar, fica à vontade.